O peso das expectativas. Quando a gravidez se torna um campo minado de incertezas à noite, é um monstro silencioso. A escuridão se cola às paredes do quarto como um véu espesso. E o único som que rompe o silêncio é o tic-tac do despertador na mesa de cabeceira. Você olha para o relógio, 2h17. A luz azulada do celular ilumina seu rosto enquanto você segura o aparelho com mãos trêmulas. Os polegares deslizando pela tela em busca de respostas que nunca chegam. Um artigo de um site de saúde? Ou seria um blog de pseudociência disfarçado? Anuncie em letras garrafais. O perigo oculto no seu café da manhã. O que grávidas não podem comer. Você engole em seco, sentindo o gosto amargo da ansiedade se espalhar pela boca. Ao lado, na gaveta da cômoda, está o pacote de pão integral que você comeu no café da manhã. Aquele mesmo que sua sogra torceu o nariz quando você mencionou que comia com geleia. Isso engorda pra caramba, filha. O bebê precisa de alimentos fortes, não de besteira. Sua mão se move instintivamente para o ventre, onde as pequenas ondulações da vida que cresce dentro de você fazem cócegas na palma. Ele está ali se mexendo, reagindo ao seu estresse como se sentisse sua angústia. Você fecha os olhos e tenta respirar fundo, mas o ar parece preso na garganta. Será que ele está sentindo isso também? A pergunta ecoa na sua mente como um martelão. Você já leu em algum lugar que o cortisol, o hormônio do estresse, pode atravessar a placenta? Será que cada vez que você se preocupa com o que come ou com os conselhos contraditórios, está, sem querer, afetando o desenvolvimento do seu bebê? A culpa é uma pedra no peito e você tenta afastá-la, mas ela não sai. Você abre outra aba no navegador, desesperada por uma resposta que faça sentido. 5 alimentos proibidos na gravidez que 90% das mães desconhecem. A manchete pisca como um aviso de neon. Você clica, os olhos percorrendo as palavras em velocidade vertiginosa. Mas as informações são tão conflitantes que sua cabeça começa a girar. Evite frutas cítricas, elas causam azia, mas logo abaixou. Em outro site, as frutas cítricas são ricas em vitamina CC, essenciais para a imunidade do bebê. Como é possível que algo que é bom para um seja ruim para o outro? Você sente um nó na garganta. E se eu estiver fazendo tudo errado? Um suspiro escapa dos seus lábios, enquanto você desce a tela com o polegar. Cada nova verdade que surge é como um golpe. Cuidado com o excesso de sal, pode causar retenção de líquidos. Mas ontem mesmo, sua médica elogiou o mingau de aveia com uma pitada de sal marinho que você comeu no café da manhã, dizendo que era uma ótima fonte de eletrólitos. Qual dos dois está certo? Você fecha os olhos novamente, tentando se lembrar das recomendações da sua obstetra. Mas as palavras se misturam em um borrão. Comer por 2? Não! Ela disse que a quantidade deve ser moderada, com um acréscimo de cerca de 300 calorias por dia, o equivalente a uma maçã e uma fatia de pão. Mas como explicar isso à sua sogra, que insiste em encher seu prato com feijoada, arroz e carne 2 vezes por dia, dizendo que uma grávida precisa de força para aguentar o parto? A memória daquele almoço de domingo volta como um flash. Você havia acabado de servir uma porção generosa de salada, de maionese, quando sua sogra pegou seu prato e trocou metade por uma montanha de comida frita. Minha filha, você está comendo demais. Isso aqui é para te fortalecer, não encher sua barriga de frescura. Você tentou protestar, mas a voz dela era alta demais, e todos à mesa, inclusive, assentiram como se aquilo fizesse todo o sentido. Naquele momento, você sentiu como se estivesse sendo julgada, não só pela sua alimentação, mas pela sua capacidade de ser mãe. Como se a única coisa que importasse fosse o que você colocava no prato. E não é só a sogra. As tias, as primas, as amigas que já passaram por isso. Todas têm uma opinião, um conselho. Na minha época era assim, e deu certo. Você já ouviu de tudo. Toma chá de canela que isso segura o bebê no lugar. Não coma peixe que o bebê fica com cheiro forte.
Tem que tomar leite com mel para a noite de sono ser boa. E, é claro, a eterna recomendação: coma por 2. Você já tentou explicar que não se trata de quantidade, mas de qualidade, mas parece que ninguém escuta. Ou, pior, escutam, mas ignoram. Seu celular vibra na mesa de cabeceira. É uma mensagem da sua mãe: filha, lembrei que você não pode comer abacaxi, né? Vi num programa de TV que grávidas não podem comer frutas ácidas. Você sente o peito apertar. Abacaxi. Você adora abacaxi. Era a única coisa que conseguia comer quando enjoava no começo da gravidez. Agora, será que não pode mais? Você digita uma resposta rápida, mentindo. Ah, mãe, hoje não tô com vontade mesmo. Mas a mentira pesa como uma pedra no estômago. A exaustão não é só física. É a exaustão de ser bombardeada por informações. De se sentir como um campo de batalha onde cada escolha sua é questionada. Você quer fazer o certo, mas como saber o que é certo quando até os especialistas parecem discordar? Você se lembra daquela vez em que sua médica recomendou suplementos de ômega 3. Mas no grupo de mães do WhatsApp, uma mulher postou um vídeo de uma nutricionista dizendo que esses suplementos eram uma fraude da indústria farmacêutica. Tudo o que você precisa está na alimentação natural, dizia o vídeo. Agora, toda vez que você toma a pílula de ômega 3, sente uma pontada de culpa. Como se estivesse desperdiçando dinheiro, ou pior, prejudicando seu bebê. E não para por aí. Os conselhos se estendem para além da comida. Tem que dormir do lado esquerdo, senão o bebê não recebe sangue direito, diz uma tia. Mas no dia seguinte, uma amiga compartilha um artigo dizendo que dormir do lado direito é melhor para a circulação. Você tenta seguir as duas dicas, virando de um lado para o outro na cama, mas o sono nunca vem fácil. Ou então, a recomendação para evitar esforços: nada de levantar peso, senão você perde o bebê. Mas como viver uma vida normal quando até abrir uma lata de refrigerante é considerado perigoso? Você se lembra de quando tentou fazer uma caminhada leve pela vizinhança, só para espairecer. Ao voltar, sua sogra ligou, preocupada: você andou muito rápido. Isso pode causar contrações. Desde então, você mal se move, com medo de que qualquer atividade seja interpretada como um risco. E o pior é que mesmo quando você tenta seguir as regras, a culpa sempre aparece. Se você come um pedaço de chocolate, você está mimando o bebê com açúcar. Se você não come, está privando seu filho do prazer de uma vida saudável. A mão no ventre se move em círculos suaves, tentando acalmar tanto a você quanto ao bebê. Você fecha os olhos e tenta se lembrar de que, no fundo, sabe o que é melhor para vocês dois. Sabe que não precisa comer por 2, mas que precisa comer bem. Sabe que o estresse não é bom, mas que a vida não é feita só de perfeição. Sabe que as opiniões alheias não definem o seu caminho. Mesmo assim, a dúvida persiste, como um zumbido constante no ouvido. Você lembra da primeira ultrassom, quando viu o coraçãozinho do seu bebê batendo pela primeira vez. Naquele momento, tudo parecia tão simples, tão claro. Eu só preciso cuidar dele, você pensou. Mas agora, cercada por conselhos conflitantes e cobranças invisíveis, a missão parece impossível. Como eu posso saber o que é certo, quando até os médicos às vezes discordam? O celular pisca novamente. É uma notificação do grupo da família. Hoje tem almoço, na casa da avó. Não esquece de avisar se vai levar alguma coisa para a grávida comer. Minha mãe falou que frango com quiabo é bom para sustentar. Você sente o estômago se revirar. Mais uma refeição onde vou ter que explicar, me justificar, me policiar. Você olha para o pacote de pão integral na gaveta, para a geleia na geladeira, para a maçã na fruteira. Será que alguma dessas coisas é realmente ruim? A noite continua avançando, implacável. Você sente o peso do cansaço nos ossos, mas a mente não para. E se eu estiver errando sem saber? A pergunta ecoa como um fantasma.
E você se pergunta se algum dia vai conseguir encontrar um equilíbrio entre o que você acha certo e o que os outros acham que é o certo para você. Você respira fundo, tentando se acalmar. Amanhã eu tento de novo. Você promete a si mesma. Amanhã, você vai tentar ignorar os conselhos não solicitados. Amanhã, você vai tentar comer o que te faz bem, sem culpa. Amanhã, você vai tentar dormir do lado que for mais confortável, sem se preocupar com o que os outros vão dizer. Mas agora, às 2h30 da manhã, tudo o que você pode fazer é fechar os olhos e esperar que o sono, enfim, chegue, mesmo que seja só por algumas horas.